Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 a 14, a palavra do Senhor diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, um pouco mais de 120 metros de distância. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. O Senhor Jesus lhes pergunta, verso 5, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Vamos orar. Amado, nós queremos pedir a luz do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra e também para nos submetermos a ela em obediência e acatarmos e acolhermos e aprendermos e apreendermos no nosso coração o Teu ensinamento. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza o nosso raciocínio, conduza o nosso entendimento, conduza a nossa mente, para que possamos exercitar a nossa fé depositada na Tua palavra. Visita-nos nessa noite com a Tua graça, visita-nos com o Teu poder, mas visita-nos principalmente com o Teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisinha. É o que às vezes a gente ouve do papai, ouve da mamãe, ouve de alguém que está nos dando uma instrução e depois de ter falado tudo, parece que ficou faltando alguma coisa e assim, como que fazendo um certo suspense, a pessoa volta para nós, a gente já está até saindo de perto, eles, não, tem mais uma coisinha que você precisa saber e eu tenho que lhe dizer agora. A impressão que nós temos quando lemos esse capítulo 21 do Evangelho de João é exatamente essa. Ali no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, é só você voltar os olhos, ou voltar a página, ou puxar aí para o lado o seu tablet, que você vai ver o que está escrito atrás. É exatamente quando João termina o seu Evangelho dizendo que o Senhor Jesus tinha feito muita coisa, mas o que estava escrito aqui era suficiente para que nós crêssemos nele, conhecêssemos a ele, soubéssemos que ele é o Filho de Deus e crendo nele,
tivéssemos vida em seu nome. Parece que, ao falar isso, era para colocar um ponto final, mas João coloca mais um capítulo. Parece que ele quer dizer para nós o seguinte: só mais uma coisinha. Tem algo que eu preciso falar para vocês, que vocês não podem deixar de prestar atenção. O fato é que os eventos que precedem e que depois sucedem à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles são marcados por perguntas que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, desejando, com essas perguntas, restaurar a fé, fortalecer a fé, arregimentar o seu rebanho, trazê-los de volta para o seu redil, para o seu aprisco, onde ele cuida de nós. São perguntas restauradoras que despertam a fé, despertam o desejo de estar com Jesus como estávamos antes. São perguntas que precisam de respostas porque o Senhor Jesus as dirige a nós. E são perguntas pastorais com as quais o Senhor cura, restaura, abençoa, abre o seu coração para que nós possamos abrir o nosso coração para Ele. Como pastor que o Senhor Jesus é, como Ele é o bom pastor, como o bom pastor que Ele é, Ele sai atrás das suas ovelhas e uma por uma vai trazendo de volta, cuidando para que elas estejam junto ou juntas a Ele outra vez. E ao fazê-lo, Ele as pastoreia, Ele cura, Ele perdoa os seus pecados, Ele traz respostas às suas dúvidas, Ele fortalece na hora da hesitação e Ele então restaura aqueles que Ele achou e salvou com o preço do seu sangue. Antes da sua ressurreição, Ele tinha feito perguntas e tinha respondido perguntas feito perguntas a pessoas que não criam nele e respondido perguntas de pessoas que não criam nele, mas depois da ressurreição, ele só faz perguntas para os seus discípulos. E essas perguntas são para cuidar deles. E se você lê o Evangelho de João com um pouco mais de amplitude, todo o Evangelho de João, você vai perceber que essa dinâmica de pessoas perdidas e pessoas achadas, elas estão embrenhadas no seu Evangelho o tempo todo. Logo no capítulo 1, ele diz, no versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O tempo todo ele se envolve e trabalha com pessoas perdidas e pessoas que entrar e salvar com o seu evangelho. Todos são questionados, os seus discípulos, e todos são convencidos pela revelação da sua ressurreição, a sua ressurreição que traz consolo, porque não há necessidade de chorar por aquele que ressuscitou, a sua ressurreição que traz esperança para aqueles que desesperançados acham que o melhor mesmo é voltar para casa e recomeçar tudo outra vez, a sua ressurreição que traz segurança para aqueles que, trancados dentro de casa, morrendo de medo das coisas que estão acontecendo lá fora, ele diz, eu estou aqui, eu tenho carne, eu tenho osso e eu também tenho fome. Tem alguma coisa para a gente comer juntos? Não é um fantasma, não é um espírito, não é uma ilusão, não é um sonho, não é uma fantasia, mas é o próprio Senhor em pessoa que vem visitar o seu rebanho, o seu pequeno rebanho, mas que vai crescer porque Ele cuida de todos eles. Então, Ele se apresenta aos seus discípulos. E aqui, agora, ele se apresenta pela terceira vez a um grupo de discípulos juntos. Se você for somar todas as vezes que o Senhor Jesus aparece depois da ressurreição, William Hendrickson, no seu comentário de João, ele conta pelo menos 15 vezes. E essa aqui seria ou a 7ª ou a 9ª vez. Mas João não está contando as vezes que ele apareceu a uma pessoa sozinha, como quando ele apareceu para Maria Madalena, ou como quando ele apareceu a Pedro, porque Lucas 24, quando os discípulos ouvem, é dito que ele já tinha aparecido a Pedro. Depois vai aparecer a seu irmão Tiago. E Paulo diz em 1 Coríntios 15 que, por último, depois de todo mundo, ele também apareceu para Paulo e lhe apresentou o seu
evangelho. Ele restaura as suas ovelhas, ele cuida delas. João narra aqui de novo mais um encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. E esse encontro aqui, como eu disse, parece ser alguma coisa a mais que a gente não pode deixar de prestar atenção, mas dá um nó na nossa cabeça quando João começa o texto dizendo que o Senhor Jesus se manifestou. E eu quero segurar essa palavra aí na cabeça de vocês até o final do sermão. Ele vai usar duas vezes, aqui no verso 1 e depois lá no verso 14, mas ela aparece outras vezes também no seu evangelho. E quem estuda João e o seu pensamento sabe que João ele tem uma forma de argumentar e às vezes para aqueles que não têm muita maturidade na fé ou para aqueles que estão apenas começando na fé, parece não fazer muito sentido, mas parece que não faz muito sentido. E ele fala aqui da manifestação do Senhor Jesus. Se eu fosse dividir esse texto, observar a estrutura dele, João traz claramente para nós aqui 3 movimentos com respeito ao Senhor Jesus aqui no texto. Primeiro, o versículo 4. O Senhor Jesus aparece de madrugada ao clarear da manhã e os discípulos estão pescando e então o texto diz que eles não o reconhecem. Depois, quando a pesca acontece, Jesus diz, joga a rede do lado direito, eles pescam muito peixe. Imediatamente João, não podia ser outro, ele diz, é o Senhor. E Pedro, mais do que depressa, desamarra ali sua roupa que estava amarrada acima da cintura e vai ao encontro do Senhor Jesus, nadando ali uns 120 metros, que é mais ou menos o que é esses estádios que foram colocados aí. E por fim, o texto termina no versículo de número 12, quando está todo mundo ali já sentado ao redor de Jesus, comendo peixe e comendo pão com ele, o texto diz que nenhum dos discípulos ousava perguntar quem ele era, porque todos sabiam que era o Senhor. Primeiro eles não reconhecem, depois João reconhece e conta para todo mundo, e por fim ninguém tem dúvidas, quem está conosco é Jesus. E eu penso que é exatamente este movimento de não reconhecer Jesus e depois não precisar que ninguém mais fale a respeito de Jesus para nós, que é o objetivo de João com esse texto do capítulo 21. E o capítulo 21, ele se divide em pelo menos 3 perguntas. Essa semana eu descobri mais uma aqui escondida, que eu nunca tinha prestado atenção e que não sei se vou dividir meu sermão outra vez. Mas primeiro o Senhor Jesus pergunta, tem o que comer? Depois o Senhor Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes, tu me amas? E por fim o Senhor Jesus vai perguntar para Pedro, o que te importa se eu quiser deixar João ficar vivo até o último dia? Mas o que é importante aqui é que, na minha opinião, João está falando para nós a respeito de como que nós podemos lidar com os nossos fracassos espirituais. Como que nós podemos lidar com esse Jesus que antes estava aqui entre nós fisicamente, mas agora nós não o conhecemos mais deste modo, porque ele foi assunto ao céu, já tem 2000 anos que isso aconteceu. Mas ele nos disse para esperá-lo. E, de certa forma, sem querer fazer nenhuma espiritualização, menos ainda querer fazer alegorias com o texto, esperar o Senhor Jesus é exatamente o que os discípulos estão fazendo aqui no capítulo 21 do capítulo do Evangelho de João. E eu gostaria de falar um pouco, então, a respeito de como lidar com o fracasso espiritual quando o Senhor Jesus chega para nós e pergunta, o que é que vocês vão me oferecer para eu comer? É esta pergunta. Ele chega, os discípulos estão trabalhando na pescaria, e ele pergunta, tem alguma coisa para comer? E os discípulos respondem, não tem nada para comer. E quando ele diz o que fazer, eles têm muito peixe para comer. Há um mês atrás, eu estava em Santarém, lá no Pará. E
eu queria conhecer aquele negócio do encontro das águas. Paguei lá uma passagem, um barqueiro me levou até lá no encontro do Rio Amazonas com o rio que chega ali perto de Santarém, do Tapajós. Experiência única, marcante, interessantíssima. Mas o que eu quero falar não é de passar a mão na água quando os dois se encontram. Foi o que aconteceu quando a gente voltou para o cais. Quando nós chegamos no cais, tinha um pescador que estava com uma linha ali, e alguns falavam, ninguém pesca peixe aqui debaixo do cais. E ele pescou um peixe desse tamanho, 4,5 kg mais ou menos. E quando ele abraçou aquele peixão lindo, que eu já até esqueci o nome, mas pelo que disseram era muito gostoso depois de cozido, 3 outros pescadores disseram, eu te dou tanto, eu te dou tanto, eu te dou tanto. Um peixe grande, 4,5 kg. 153 grandes peixes. Seria quanto mesmo? Mais de meia tonelada. E tudo isso porque o Senhor Jesus diz, joga do lado direito, porque do lado esquerdo você não vai pegar nada. E aí algumas coisas começam a acontecer na cabeça daqueles discípulos que vão se lembrar que quase 3 anos antes, alguma coisa muito parecida tinha acontecido naquele mesmíssimo lugar, naquele mesmo lago. E o Senhor Jesus tinha aparecido e tinha dito, e eles tinham ouvido e tinham obedecido, e eles tinham pescado muito, e estava acontecendo outra vez. O que o Senhor Jesus quer mostrar aqui é que depois que nós o conhecemos, depois que ele nos transforma de pescadores de peixes para pescadores de homens, a nossa vida nunca mais será a mesma. E para nós obedecermos ao seu mandado de pregar o evangelho para as outras pessoas, somente com a sua presença, somente com a sua assistência, é que nós poderemos ser bem-sucedidos nessa tarefa. Então, no verso 3, eles estão ali e Pedro se volta para eles e diz, vou pescar. Jesus se manifesta exatamente onde estamos e para onde nos voltamos na nossa vida após a sua ressurreição. É a repetição da experiência de Lucas 5, como eu disse, mas há 3 detalhes aqui que não podem passar despercebidos para quem lê o Evangelho de João ou lê os 4 evangelhos. O primeiro deles é que o mandamento de permanecer em Jerusalém no dia da ascensão ainda não tinha acontecido. Jesus vai dizer para os discípulos esperarem em Jerusalém, porque eles vão ser revestidos com o poder do Espírito Santo no dia da ascensão, e esse dia ainda não chegou. Então, dizer para que fiquem em Jerusalém não foi dito ainda. Segundo, os discípulos não estavam ali por acaso e também nem por descaso, porque se você ler Mateus capítulo 28, versículo 7, quando o Senhor Jesus sai do túmulo e ele começa a encontrar com os discípulos, ele diz para as mulheres ali na beirada do túmulo, olha, aquele anjo diz, na verdade, para aquelas mulheres, ele está indo na frente para Galiléia, porque ele marcou um encontro com os discípulos lá. Então os discípulos estão aqui na Galiléia, não é porque eles desistiram de Jesus, aconteceu um tilt depois que ele deu aquela bronca em Tomé e eles resolveram voltar para casa. Não, eles estão aqui porque Jesus tinha dito que era para eles voltarem para Galiléia. Então eles não estão aqui à toa, não estão aqui porque não deram ouvido à palavra, não estão aqui simplesmente porque resolveram voltar para a pescaria. Eles estão esperando Jesus e enquanto Jesus não chega, vou pescar. E por último, e Pedro? Embora Lucas 24 tenha dito que o Senhor Jesus se encontrou com Pedro sozinho, ele não tratou daquele problema da noite da quinta-feira, mas vai tratar. E o que nós temos aqui no versículo 1 a 14 é só o prelúdio da conversa que Jesus quer ter com Pedro. Por isso eu quero fazer aqui hoje com os irmãos um prelúdio, uma preparação. E rogo a Deus que os irmãos tenham coragem de voltar quando for a minha vez de pregar outra vez e terminar o sermão no capítulo 21. O fato é
que esses dois textos aqui, esse milagre da pescaria e depois a conversa com Pedro, é a forma e a fórmula como Jesus escolheu para tratar com os nossos fracassos. Quando nós poderíamos servir melhor e não servimos, ou quando nós, por causa dos nossos pecados, damos passos atrás achando que não somos mais úteis no Evangelho ou na igreja, mas o Senhor Jesus, ele vem ao nosso encontro exatamente para dizer que não é assim, que é diferente, que o jeito dele tratar com os nossos pecados não é do jeito que nós imaginamos, mas é do jeito que ele pretende, e o jeito que ele pretende não é nos abandonar nos nossos pecados, nem nos nossos fracassos, mas é nos levantar outra vez. Porque o seu desejo é reconciliar-nos com Deus. Ele veio para isso. Ele fez isso na cruz. De modo que este Senhor que se manifesta aqui para esses homens que estão pescando enquanto o aguardam, ele se manifesta para fortalecê-los, para desafiá-los e para recebê-los no seu abraço de pastor, cuidando deles. Ele mostra para eles que quem põe a mão no arado não pode e também não precisa mais olhar para trás. Não pode porque recebeu uma tarefa de Deus e não precisa porque Deus é um Deus bom, que cuida, que incentiva, que abençoa, que presenteia o seu povo com a sua graça. Graça que nós não merecemos, mas que é superabundante. E mais, ele quer mostrar para eles que ele continua vivo e que ele está presente. Como ele vai prometer ali em Mateus 28, verso 18 a 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando Pedro diz, vou pescar, nós temos que diminuir um pouco aquele discurso que diz que Pedro está desistindo e voltando atrás. Não é isso. Mas o que acontece muitas vezes é que enquanto nós estamos esperando a vinda do Senhor, nós vamos ficando desatentos e começamos a querer achar coisas para fazer que nós não deveríamos estar fazendo. E é esse o foco de Jesus aqui. Por que eles vão pescar? Eles tinham que estar simplesmente esperando Jesus chegar. Mas não. Parece que Jesus está demorando. E aí nós começamos a inventar moda e a querer fazer coisas na vida da igreja. E aí a gente sempre começa a fazer aquilo que a gente sabe fazer lá fora no mundo. E a gente quer trazer para a igreja, para as práticas da igreja, para o jeito de ser da igreja, o jeito que a gente era antes, aquilo que a gente fazia antes, porque parecia que dava certo. Mas os discípulos já sabiam que não dava certo. Jesus não quer que a gente imite o que a gente fazia antes. Ele quer mostrar que a natureza do nosso relacionamento com Ele mudou. É diferente, é de outro jeito. E assim, em segundo lugar, ele traz a sua pergunta: vocês têm algo para eu comer? Isso que vocês estão fazendo vai alimentar a mim? Vai trazer algum resultado? Vai produzir alguma coisa? E essa é aquela pergunta que diz algo mais. A pergunta de Cristo, as perguntas de Cristo, elas são simples. Mas também elas sabem ser constrangedoras. Porque ele pergunta exatamente aquilo que está faltando. Tem coisas para comer? Eles trabalharam a noite inteira, estavam cansados. Eles eram pescadores experientes, ganhavam a vida fazendo isso. Sabiam que tinha dia que o mar não está para peixe. Mas por que tinha que ser logo no dia que Jesus vai aparecer? Essa questão que muitas vezes ressoa na nossa mente. Eles foram chamados para serem pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Lá em Lucas 5, o texto diz que depois daquela pesca maravilhosa, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Então a pergunta expõe o fracasso: vocês têm peixe? E a resposta óbvia é: não temos peixe. Sem a presença de Jesus,
sem a bênção de Jesus, sem a ação de Jesus, nada mais funciona direito nas nossas vidas. É uma pergunta que abre o espaço para o pastoreio de Cristo, porque ele vai dizer, olha, lancem do lado direito. Vocês vão pegar grande quantidade de peixes. E os peixes, além de serem muitos, eram grandes. É uma pergunta que nos arrebanha em torno do nosso pastor. Porque, olha só, ele pergunta, vocês têm peixes? Não tem peixes. Lancem do lado direito. Muitos peixes. Aí, chega na praia, Jesus já tem peixe, já tem pão lá prontinho para eles. Para que pescar? Mas o que é interessante é que quando Jesus os recebe, ele diz, tragam os que vocês pescaram também. Os que eles pescaram, obedecendo a palavra dele. E aí ele nos permite participar do café da manhã que ele está preparando para todos nós. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele já sabe muito bem o que ele vai dizer, o que ele vai fazer. E ele traz os seus discípulos para perto do fogo que ele mesmo acendeu, para comer do peixe que ele mesmo assou. Onde é que ele arrumou esse peixe? Ele comprou de alguém que passou vendendo ali, enquanto os discípulos estavam lutando com as redes lá no mar da Galileia? A gente não sabe. Mas o fato é que quando a gente chega perto de Jesus, ele já tem o banquete preparado, o lanchinho, aquela coisa gostosa que aquece e que reúne as pessoas em torno de uma roda para conversar, para trocar ideia, para rir e depois também para chorar. E quando eles chegam ao redor de Jesus ali, naquela pedra aquecida, com as brasas, o texto diz que todos eles sabiam, é o Senhor. Não tem mais necessidade de perguntar, não tem mais sinal para oferecer, não tem mais outro milagre para realizar, até esse que é realizado aqui não é nem inédito mais. Se fosse o Edir Macedo, ia começar a falar que Jesus só faz milagre repetido. Mas nós não somos dessa turma. O propósito de Jesus é deixar claro para os seus discípulos que ele tem poder. Mas ele não tem só poder, ele também tem presença. E é a presença de Jesus que conta. É a presença de Jesus que reconcilia. É a presença de Jesus e o que ele fez e o que ele faz por nós que abençoa. Então, eles chegam todos ali conscientes, ainda que não reconheceram direito, que é Jesus, o Senhor. E a pergunta é a seguinte, mas quem é Jesus então? Ninguém ousa perguntar quem é Jesus, porque todos os discípulos, e o texto enfatiza nas 3 mudanças aqui do texto, que tudo tem a ver com os discípulos. São os discípulos, aqueles que creem em Jesus, que não reconhecem ao clarear da madrugada na praia. São os discípulos, e é um dos discípulos que diz, é o Senhor. E o texto diz, aquele a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, a palavra discípulo está aí. E por fim, o texto diz, nenhum discípulo, nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era, porque todos, sem exceção, sabiam que era Jesus. É com Jesus que nós estamos tratando. E quem é Jesus? Ora, por isso que João escreve o capítulo 21, para recordar que tudo o que ele fez e escreveu no evangelho inteiro era exatamente com esse propósito de que todos soubessem quem é Jesus. Vamos voltar lá atrás. O texto diz, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E lá no final, no versículo 28, depois do versículo 58, quando Jesus tem aquela discussão difícil com os fariseus, e eles dizem, quem é você? Você está dizendo aí que conheceu Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 10, versículo 14, eu sou, antes, aliás, versículo 7, versículo 9, eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor. E capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida.
Capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas fases do Evangelho é para mostrar quem é Jesus. E aí ele termina, capítulo 20, versículo 30, tudo o que eu escrevi é para que vocês saibam quem é Jesus e creiam nele. Então agora ele mostra para nós que os discípulos se encontram com ele e exatamente por perceber que ele continua fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, isso mostra que nós sabemos quem ele é. Ser cristão, ser um cristão maduro ou experimentado, é exatamente aquele que reconhece Jesus nas coisas que ele faz. Sem precisar que outro diz, você não viu Jesus agindo ali, fazendo essas coisas? Quando ele mexeu na sua casa, na sua ferida, quando ele te abençoou, quando ele cuidou de você, você pode perceber que ele está por ali, tomando conta de você a cada momento. Os discípulos nem sequer ousam perguntar, quem é você que está aqui nessa praia perguntando por comida de madrugada? Eles sabem. Eles não perguntam mais. Eu me lembro quando eu fiz aquela série de exposições sobre números lá na primeira igreja. Uma constatação que para mim foi importante foi exatamente perceber que a cada queixa de Israel no deserto, reclamando da graça de Deus, reclamando da presença, da ação de Deus, ela foi fazendo com que aquela nova geração de israelitas que aprendeu no deserto a amar o Senhor, quando eles cometem a última queixa e cometem o último pecado, é tão interessante que você percebe que no último pecado eles confessam o pecado antes de Deus agir. Eles ficam brigando com Deus o tempo todo. Mas quando acontece aquele episódio da serpente de bronze, que é o episódio da última queixa de Israel, quando as serpentes aparecem picando o povo, imediatamente o povo vai a Moisés e diz, nós pecamos. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a reconhecer o modo de Deus agir. E o modo de Deus agir é bem claramente exposto no livro de Números, é através de um mediador, é através de Jesus. Aqui no Evangelho de João não é diferente. Ele vai ensinando os seus discípulos quem ele é, paulatinamente, à medida em que eles caminham naquelas ruas da Palestina. E quando, depois da ressurreição, ele aparece, eles não precisam mais perguntar quem é esse, porque todos sabem que é Jesus, o seu Salvador. Então, no versículo 1 e no versículo 14, João diz que esta é uma manifestação de Jesus. E o que vem a ser, então, essa manifestação no Evangelho de João? As aparições de Cristo são chamadas de manifestações. O peso do sentido é que Jesus não apareceu somente para mostrar a sua glória aos seus discípulos, mas para mostrar e revelar o seu poder e o seu amor por eles. Ele se manifesta para mostrar que, embora agora é um Senhor ressurreto, e que aparece quando quer e desaparece quando quer, ninguém pode controlar a presença de Jesus no seu meio, ele vem exatamente porque ele prometeu. Uma das cenas mais polêmicas das Crônicas de Nárnia, que também é uma das mais bonitas, é quando a Lúcia chama por Aslan e ele aparece. Aí ela pergunta, mas você apareceu só porque eu falei? E ele diz, sim, não foi assim que eu disse que ia fazer com você? Quando você me chamasse, eu não ia aparecer? E aí ela diz, mas você parece que está tão mais grande do que era antes. E ele responde, à medida em que você crescer, eu vou parecer mais grande para você. À medida em que você for me conhecendo, à medida em que você for se relacionando comigo, eu vou parecer maior para você. Na primeira igreja, uma vez uma senhora jovem, atribulada, entrou às 7 horas da manhã para participar da reunião de oração. E ela disse que entrou com muita vergonha e entrou porque a porta estava aberta.
E naquele dia ela viu as outras pessoas orando. E ela disse, como que esse pessoal aqui vai me ajudar? Eles também estão cheios de problemas. Os meus problemas enormes. Mas ela voltou no dia seguinte, depois voltou no outro de novo. E ela se tornou uma pessoa assídua daquela reunião de oração, sem ser membro da igreja. E ela testemunhou numa carta que ela escreveu logo depois que ela resolveu pedir o batismo. Ela escreveu na carta, olha, quando eu cheguei aqui, os meus problemas eram enormes e eu me achava muito pequeno. Então eu comecei a conviver com vocês e a ouvir os seus pedidos de oração. E eu percebi que os pedidos de alguns de vocês, de algumas de vocês, eram muito parecidos com os meus. E de repente, aqueles problemas que pareciam tão grandes, começaram a ficar menores. Começaram a parecer que tinham resolução. E eu conheci Jesus nessa caminhada. É exatamente isso que o Senhor Jesus revela para nós, que na nossa caminhada com Ele, Ele vai se tornando grande, cada vez maior, e as perguntas vão desaparecendo. E quando Ele pergunta para nós, Ele pergunta exatamente para que na resposta nós possamos dizer, eu sei que é o Senhor, eu sei quem é o Senhor, e eu não duvido mais. Ele vai ficando maior para nós. É interessante observar que o que João faz aqui no versículo 1 e no versículo 14, ao dizer que o Senhor se manifestou, tem que ser ligado imediatamente com o que Lucas diz em Atos, capítulo 1, versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele apareceu para eles com provas incontestáveis, e isso não foi uma vez ou outra, foi durante 40 dias, até o dia em que ele foi assunto ao céu, Atos, capítulo 1, versículo 3. Sua manifestação não se trata de sonhos ou ilusões irreais, não se trata de fantasias do coração, nem de alucinações, nem de delírios, nem de aparições meramente subjetivas, inventadas, sem comprovação. Porque quando ele entra na sala com os discípulos, ele diz, vejam que sou eu, um espírito não tem carne e osso como eu tenho, e eu também tenho fome. Tem alguma coisa para a gente comer? E é incrível ver o Senhor Jesus aparecendo toda vez e pedindo um petisco para comer com eles. Sabe por quê? Porque a ressurreição é verdadeira. Não é uma reencarnação. Não é uma invenção. Não é um espírito perdido porque não resolveu todas as coisas na terra, então ele fica apoquentando as pessoas para ver se elas o ajudem a fazer a passagem. Não é nada disso. É Jesus ressurreto vindo cuidar do seu povo. Nós. E tem mais. Olha como que numa outra ocasião no Evangelho de João ele usa essa expressão manifestação. Lá no capítulo 14, verso 22, se eu não me engano, ou verso 21, eu esqueci de escrever a referência aqui, mas ele diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Lá está no futuro, algo que vai acontecer. Aqui no capítulo 21, já está no presente. Ele está se manifestando. Ou, como João está escrevendo a respeito de um fato já ocorrido, ele se manifestou e essa já foi a terceira vez. João está querendo mostrar que essa foi a terceira vez, mas não foi a última. Haverão outras, e mais outras, e mais outras. E é interessante que ele vai se manifestar aquele que o ama e guarda a sua palavra. E ele vai se manifestar porque ele também o amará. William Hendricks chama a atenção que para depois da ressurreição, o Senhor Jesus não aparece a nenhum dos seus inimigos, só aos discípulos. Cumprindo a palavra de que ele vai se manifestar àquele que o ama e àquele a quem ele ama.
E essa é a razão, meus irmãos, porque estar congregando é algo importante para nós, porque nós estamos em torno daquele que é o nosso Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, não é simplesmente porque temos razões sociais ou porque temos discursos, nós estamos aqui porque vimos aqui adorar o Cristo ressuscitado, que prometeu se manifestar a nós quando permanecêssemos e perseverássemos na sua palavra. Porque ele faz assim? Para provar o seu poder, para provar o seu amor por nós. E aí, desde o começo do Evangelho de João, ele deseja mostrar que Cristo veio para nos dar uma nova vida e não somente nos humanizar, ou como se fôssemos apenas pessoas qualquer. Não. Cada um dos 7 milagres que João escreve, e aí João é de novo peculiar, ele diz que os milagres de Jesus são sinais. Não sinais de extraterrestres, sinais da presença e da ação de Deus no nosso meio. Jesus nos oferece uma vida que é superior a qualquer ritualismo religioso quando ele transforma água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Jesus, ele nos oferece uma vida que nos leva da enfermidade para a plena saúde quando ele cura o filho de um nobre ali no capítulo 4. Ele nos oferece uma vida que nos redime da nossa incapacidade e da nossa impotência e até mesmo da nossa incompetência de lidar com o pecado quando ele cura aquele homem lá no tanque de Betesda, que é a única vez que Jesus fala para alguém que ele cura, olha, não peque de novo para que não te suceda coisa pior. O que nos dá a entender que aquele homem estava naquela situação há 38 anos, porque para Deus. Mas não mais. Que a promessa da vida eterna é uma promessa de restauração de todas as coisas. E não simplesmente um engodo para poder você amar essa vida mais do que a eternidade. Mas ele faz mais. Ele nos oferece uma vida que nos livra da penúria para o saciamento, quando ele mesmo multiplica pães para cuidar da sua igreja. Ele diz para os seus discípulos, vão comprar comida para esse povo. E é André, que é o mais prático de todos, que vai dizer o que são 200 denários para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas o Senhor mandou, aqui tem 5 pães e 2 peixes. E poucos de nós observam que quando Jesus fez tudo aquilo com os discípulos, os expôs aquele ridículo todo, o João diz, ele já sabia exatamente o que ia fazer. Já estava tudo pronto, já estava tudo programado, mas ele queria ensinar para os discípulos que tudo que a gente coloca nas suas mãos, ele abençoa, e o que ele abençoa, ele multiplica. Jesus nos oferece uma vida que nos leva do temor para a segurança, porque ele é capaz de andar sobre as águas. E nos chama para andar com ele, se for esse o caso. Mas ele nos oferece uma vida que nos livra das trevas para a luz, porque enquanto ele está no mundo, João capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue, pode ser o mais cego de todos, não andará nas trevas. E ele então cura um cego de nascença e arruma uma confusão em Jerusalém. Isso diz mais, ele nos oferece uma vida que nos leva da morte para a vida eterna, porque ele vem em busca de Lázaro, deixa Lázaro morrer. E depois chama Lázaro de volta para a vida. E ele vem. E é João capítulo 5 que diz que quando chegar a hora, ele virá diante dos túmulos e irá chamar pelo nosso nome e nós vamos nos levantar ressurretos. E o último, Jesus nos oferece uma vida que nos levanta do fracasso para a plena realização, porque ele diz, jogue a rede do lado direito. Mas ele não diz só isso. Jogue do lado direito e vocês vão pegar. É desse tipo de vida eterna, presente, consciente que nós falamos quando falamos de Jesus. E eu quero então fazer algumas aplicações para que os irmãos possam voltar para casa e dormir em paz essa noite. A primeira delas,
nossos fracassos, eles podem nos atrasar um pouco, mas eles não nos tiram da missão. Os discípulos estavam esperando Jesus e sem saber o que fazer ou sem ter o que fazer, eles resolvem fazer o que eles já estavam acostumados a fazer. Enquanto estão por lá, eles se atrasam. Mas a vida da igreja ela é caracterizada exatamente por períodos de avanços e também de retrocessos, às vezes de apatia, mas às vezes também de muita consagração, às vezes de confusão, mas às vezes de segurança. E nós, Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás, vamos atravessar cada uma dessas fases juntos, na presença de Jesus. Porque Jesus não nos deixa para trás. Ele vem nos buscar. E Ele cumpre cada uma das promessas que Ele fez. Hoje eu tentei achar novamente um pedaço do livro O Peregrino, do John Bunyan. Uma cena que ficou na minha memória e toda vez que eu conto, eu acho que eu conto errado. Hoje eu fui tentar ver se eu achava ela lá para contar um pouquinho melhor. E eu pude perceber que a cena está lá mesmo. Tem um momento que 3 seres angelicais entregam algumas coisas para o cristão. E uma das coisas que esses anjos entregam para ele é um rolo. Um rolo que de vez em quando ele abre e lê, e cada vez que ele lê esse rolo, ele diz que o cansaço vai embora e a sua alma se enche de refrigério. Com certeza esse rolo é a Bíblia Sagrada. E ele então carrega esse rolo junto ao peito, porque ele tem uma tarefa, ele tem que entregar esse rolo lá no portão celestial quando chegar a hora. E ele vai. Em um determinado momento, ele se coloca debaixo de um caramanchão. E ele lê o rolo e ele adormece e o rolo cai para o lado. Alguém vem, o acorda, ele esbaforido, levanta-se rapidamente e vai embora. E o texto faz questão de dizer que o rolo ficou ali no chão, esquecido, abandonado. E ele nem percebeu. Mas lá na frente, depois de ter andado já um tanto, de ter encontrado mais outras dois outros personagens, ele sente vontade de ler o rolo e ele procura, e cadê o rolo? Então ele tenta lembrar, onde foi que eu esqueci esse rolo? E ele se lembra que a última vez que ele o abriu foi sentado debaixo do caramanchão, quando ele adormeceu. E ele tem que voltar. Até encontrar o rolo. Porque ele não entrará pelo portão celestial se ele não entregar o rolo para o anjo que está lá na porta. Às vezes, na nossa vida, nós deixamos algumas coisas caírem para trás porque adormecemos. Porque nos esquecemos. Porque não prestamos atenção. Porque nos distraímos pelo caminho. E aí, nós temos que voltar. Lembra de Apocalipse, capítulo 2, quando fala de arrependimento? Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Alguns caminhos que nós tomamos na nossa vida vão nos atrapalhando e nos enrolando e nos embaraçando pelo caminho. E o Senhor Jesus nos chama a voltar atrás. Olha, os nossos fracassos, os nossos erros, as nossas desatenções, as nossas distrações podem nos atrasar, mas não nos tiram da missão. O cristão pergunta, mas esse caminho estreito aí é difícil? E ele diz, não é difícil para quem foi escolhido para andar nele. Mas aqueles que não são de Cristo não se acertarão com ele. Então, meus irmãos, o caminho é estreito, mas Jesus está conosco. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos pastoreia pelo caminho. Segunda, lembre-se, Cristo está presente conosco todos os dias como prometeu. Tem dias que nós ficamos desesperados e como no Salmo 42, onde está Deus? O teu Deus onde está? Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor não olha para mim, parece que eu não faço importância para o Senhor, mas não é assim. Ele vem, como veio.
Ele vem e pega a gente de calças curtas, na saia justa, tentando fazer alguma coisa e não conseguindo nada, e de repente ele diz: faça só isso. 153 grandes peixes para apresentar. Lembre-se, João 21 é a prova de que Jesus está vivo e presente com a sua igreja, conversando com a sua igreja, tratando da sua igreja, cuidando da sua igreja, para que a sua igreja esteja bem cada dia. E aí eu fico pensando em todas aquelas pessoas que no passado se encontraram com Jesus ou foram encontrados por ele. Moisés, quando dizia: eu sou pesado de língua, não manda eu fazer essas coisas não. E ele disse: fui eu que pus a língua na sua boca. Você vai falar o que eu mandar. Ele se encontra com Josué. Josué diz: Senhor, como que eu posso substituir esse gigante chamado Moisés? E o Senhor Jesus disse: não fui eu que te mandei? Então, seja forte, seja corajoso. Onde você pôr a planta do seu pé, eu já passei por ali primeiro. E aí ele chama Gideão, morrendo de medo, escondido lá no lagar, porque não quer passar fome. E ele se chega para Gideão e diz: olá, homem valente. Valente? Gideão é tudo menos valente, mas é assim que Deus o trata. E aí Gideão é capaz de arrumar mais desculpas do que Moisés. E Deus responde pacientemente cada uma delas. Você pode ser o mais pobre, você pode ser o menos equipado, você pode ser o mais fraco, mas foi eu que te mandei. E aí a gente chega em Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, ele é um adolescente. E aí Jeremias responde: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus responde: mas foi eu que te estabeleci. Você vai falar e a sua palavra vai ser como uma pedra em cima da qual as pessoas vão se arrebentar, porque vai acontecer. Em todos esses casos, Moisés, Josué, Gideão, Jeremias e outros mais que a gente pode encontrar nas Escrituras, só tem uma frase que Deus diz: eu estou com você. Então, quando o Novo Testamento chega para nós e diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele está dizendo que tudo aquilo que aconteceu com Moisés, que aconteceu com Josué, que aconteceu com Gideão, que aconteceu com Jeremias, homens de Deus, como mulheres de Deus, também acontecerá conosco, naquilo que Deus tem preparado para nós. Não vai faltar nada. Não vai passar nada também. Mas a gente pode ter a segurança de que Ele está conosco todos os dias, até o fim. E aí eu termino dizendo o seguinte: saber quem Cristo é significa maturidade. Filhinhos, ou vamos melhorar, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. 1 João capítulo 2, verso 12 a 14. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que perdoou vocês. Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, olha, nós não conhecemos Jesus como os apóstolos do passado conheceram. Mas nem por isso nós podemos dizer, e alguém pode nos acusar, de que nós não conhecemos. Crescer na fé, multiplicar dias e anos na fé, significa maturidade. E eu termino com uma ilustração de João Calvino, que eu vou trabalhar na fé formada daqui 2 meses lá na primeira igreja. Calvino diz que a vida cristã é um caminho. Ele diz isso lá no livro 3 das Institutas. E neste caminho, tem alguns que andam lá na frente porque andam mais apressados e crescem mais depressa. Mas nesse mesmo caminho, tem alguns que andam mais atrás, mais devagar, um pouco mais pesados.
E que, embora alguns estejam lá na frente, mais perto do Senhor, e outros estejam aqui atrás, aparentemente mais longe do Senhor, o fato é que aqueles e estes estão no caminho. Estão andando na mesma direção, estão servindo o mesmo Senhor, uns mais maduros, outros menos maduros, uns mais preparados e experientes, outros mais ingênuos e despreparados, mas estão no caminho porque conhecem Jesus. Cabe a nós que nos julgamos mais maduros, atrasar um pouquinho o passo para ajudar esses que estão andando mais devagar a caminhar melhor, e a gente chama isso de discipulado. É uma tarefa que Deus deu para nós. E citando pela última vez o peregrino, olha, o caminho é estreito, mas ele chega lá. E o cristão pergunta, quanto tempo? Ele diz, o tempo que Deus determinou. Mas uma coisa você tem que saber. Quem é dele e entra no caminho, chega. Que lugar que você está no caminho? Você é capaz de dizer, Senhor, eu te conheço. Nos últimos dias, Dr. Russell Shedd, nos últimos sermões que ele pregou, ele falava muito no céu. E eu vi uns 3 ou 4 desses últimos sermões que ele pregou, logo quando ele faleceu. E ele dizia o seguinte, olha, minha jornada está acabando. Eu estou chegando lá. Quando eu chegar lá, eu vou te ver chegar logo depois? Essa que é a pergunta que você tem que responder. Você conhece Jesus? Você pode dizer quem Ele é? Porque o texto diz que ninguém tinha coragem de perguntar. E ninguém aqui são os discípulos. E o texto, para ajudar os discípulos e ajudar a nós, diz, olha, eles não tinham coragem de perguntar. Não é porque eles eram tímidos, maus alunos da escola, ou tinham feito arte. Eles não tinham coragem de perguntar porque eles já sabiam quem Ele era. Vamos orar? Deus, eu sei quem o Senhor é. Por cada pergunta minha que o Senhor já respondeu. E por cada pergunta que o Senhor já fez para mim e me obrigou a responder. Eu sei quem o Senhor é por causa de toda essa caminhada que já faz 35 anos que o Senhor me carrega nos braços. Eu sei quem o Senhor é por cada livramento que eu conto como obra tua. Por cada consolo e por cada sentimento e por cada certeza que o Senhor vem plantando no meu coração desde aquela época. Mas mesmo assim, eu tenho que dizer que eu preciso que o Senhor me ajude. Que o Senhor não deixe eu me afastar para ir tentar pescar outras coisas, a não ser aquelas para as quais o Senhor me chamou para fazer. E eu sei, na presença do Senhor, que muitos dos irmãos e das irmãs que estão aqui comigo, te adorando nessa noite, também podem dizer coisas parecidas com essas que eu estou te dizendo agora. Ouve as nossas orações, Senhor Deus. Atende aos nossos clamores. Responde àquilo que nós temos carência e que o Senhor pode nos suprir. Mas também, Senhor Deus, aceita o nosso testemunho de que nós te amamos. E é por isso que estamos aqui agora. Aceita o nosso testemunho de que o nosso amor por ti é fruto do teu amor por nós. Cheio de defeitos, muitas vezes ainda sujo na lama do pecado. Mas o Senhor tem trabalhado em nós e nós pedimos que o Senhor continue trabalhando em nós. Até aquele momento quando não haverá mais qualquer separação, porque o Senhor virá outra vez. E nós o veremos. E o nosso coração se encherá daquela alegria que a eternidade toda nós vamos expressar para o Senhor.
Estende as tuas mãos sobre aquele que nessa noite, aquela que nessa noite está aqui e sofre. Porque duvida, porque tem medo, porque tem dúvida. Ó Senhor Jesus, o Senhor que está presente, então se aproxime dessa, estendendo a mão como o Senhor estendeu para eles, oferecendo pães e peixes novos para nos alimentar. E dessa forma, fortalece a nossa fé. Nós te conhecemos, nós queremos te conhecer mais. Por isso, enche-nos da plenitude do conhecimento do Senhor. Dessa relação de servo e senhor, dessa relação de filho e pai, dessa relação de amigo e amiga, de irmão e irmão, irmã e irmã. Mas enche-nos daquilo que é bom, porque aquilo que é bom só pode ser do Senhor. E levanta-nos para que o nosso testemunho seja vigoroso, convicto, inequívoco a respeito deste que é o nosso Deus. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Quando perdido no val deste mundo, só me cercava nevoeiro escuro, do céu mandaste providente raio, brilhante e puro. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Fique de pé para receber a bênção.